Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 5. Capítulo 11 – Ladrão de Noivas. Noelle fitou seu reflexo no espelho. Seu vestido de noiva era lindo, mas a gola em volta do pescoço tirava o esplendor. Enquanto os serviçais terminavam de cobri-lo com acessórios, Lélia apareceu de repente. Ei, irmã mais velha. O rosto de Lélia estava marcado pela preocupação. Noelle sorriu para ela. O que houve? Você está bem? Que parte disso parece estar bem para você? Noelle pensou, mas nesse assunto, ela guardou silêncio. Estou um pouco nervosa, mas é só isso. Você deveria parecer um pouco mais animada. Com isso, nós duas faremos parte da nobreza novamente. Lélia baixou o olhar. Serviçais da casa Bareilles estavam ao redor delas. Nenhuma das irmãs conseguia dizer o que realmente estava em sua mente. Mas Noelle sentiu que devia um pedido de desculpas à irmã. Desculpe, ela disse. Se eu não tivesse sido descoberta, você não teria se envolvido em tudo isso. Lélia balançou a cabeça. Eu estou bem. Você é a pessoa que eu... Senhora Noelle, está na hora, interrompeu um serviçal. Por favor, retire-se, senhora Lélia. Assim que sua irmã mais nova se foi, o último vestígio de emoção desapareceu do rosto de Noelle. Ela era como qualquer outra garota, que há muito fantasiava como seria vestir um vestido de noiva. Mas agora que ela estava usando tudo que sentia era uma imensa tristeza. Seus olhos se encheram de lágrimas. Por que as coisas tiveram que chegar a esse ponto? Um brasão era tudo o que bastava para mudar completamente a vida de uma pessoa. Ela odiava isso. A sala de assembleias era enorme. Fileiras de colunas que lembravam árvores enormes sustentavam um teto alto. A luz derramava-se pelas janelas coloridas pintadas com imagens da árvore sagrada. Noelle caminhava lentamente por uma passarela iluminada, rodeada por uma procissão de todos os lados. Cada membro da audiência portava um brasão, todos eram os escolhidos da árvore sagrada, ali para celebrar o renascimento da nova sacerdotisa e futura guardiã. Nenhum deles olhava para Noelle, a ser humana. Nenhum deles tem o mínimo interesse em mim como pessoa. Tudo que se importavam era com o seu brasão e o título que lhe conferia. Eles apenas queriam recuperar o que haviam perdido, uma ponte entre eles e a árvore sagrada. Nenhum deles tinha qualquer consideração com a felicidade dela. A maioria assumia que ela ficaria feliz em se casar com Loic. Isso não é o que eu queria. O que eu realmente queria era... Mesmo que Noelle contemplasse outros futuros, ninguém mais poderia ocupar o seu lugar. Ela já havia perdido o direito à liberdade. Fui uma idiota por ficar toda animada quando o brasão apareceu pela primeira vez. Eu deveria ter sabido que esse era o verdadeiro destino que me aguardava como sacerdotisa. Ficarei ligada àquela árvore pelo resto da minha vida. O futuro que ela esperava nunca se concretizaria. Qual era aquela tola lenda sobre a sacerdotisa poder viver com a pessoa que ama? Nada além de mentiras. As únicas razões pelas quais ela não tinha tentado fugir eram a coleira em volta do pescoço e o medo do que aconteceria com o país na sua ausência. Noelle não tinha amor pelos nobres. Mesmo que poucos fossem tão extremos em suas ações quanto Pierre, todos eles eram presunçosos. Sem exceção, em uma crise, eram as pessoas que sofriam. Os aristocratas lutavam e travavam suas batalhas defensivas com outras nações, sem se importarem que o povo comum pagava o preço. As pessoas que morriam no campo não tinham brasões. Os nobres raramente eram mortos em batalha, apenas por causa da proteção que a árvore sagrada lhes concedia. Noelle amava a república, mas odiava os nobres que exerciam seu poder. Mas ela sabia que se tornar sacerdotisa era também pelo bem do povo. Eu gostaria de pelo menos ter escolhido meu guardião. Porque tem que ser Loic. Quando finalmente chegou ao altar, encontrou-se diante de uma estátua da árvore sagrada. Belange estava ao lado dela.
Uma vez que a árvore sagrada era considerada sagrada e divina, os mais próximos dela, os das 6 grandes casas, agiam como sacerdotes, ou representantes da vontade da árvore. O brasão de Belange havia se manifestado atrás dele como uma luz pairando no ar. Em cerimônias como essa, o sacerdote sempre tornava seu brasão visível para que os presentes soubessem que ele agia como testemunha da árvore sagrada. E em dias como hoje, os líderes das casas como Belange eram sempre aqueles que detinham esse poder. Vocês estão perfeitos juntos, sussurrou Belange. Agora, então, sacerdotisa, eu devo pedir que você entregue a Loki o brasão do guardião. Você entende como fazer isso, não é? Eles a tinham informado sobre o processo antecipadamente. Ela só precisava chamar silenciosamente a árvore sagrada e dizer: este homem é o mais adequado para ser seu guardião. Noelle voltou seu olhar para Loki. Ela juntou as mãos e fechou os olhos. Internamente, ela hesitou. Seria realmente certo entregar o brasão do guardião a ele? Mas ela não tinha outra escolha. Árvore sagrada, este homem será seu guardião. Por favor, eu te imploro, conceda-lhe o brasão. Enquanto ela rezava, o brasão nas costas de sua mão se acendeu, e atrás dela apareceu a imagem do broto, apenas 3 metros de altura. Os presentes ficaram boquiabertos, maravilhados com o espetáculo. Finalmente está acontecendo. O futuro da República parece promissor. E o brasão do guardião? Está. No entanto, enquanto o brasão de Noelle se acendia, nada mais aconteceu. Ordinariamente, o brasão do guardião deveria aparecer na mão de Loki, mas não apareceu. Com ele, o noivado deles seria oficialmente selado, e o casamento poderia começar, mas mesmo depois de esperar vários minutos, nada aconteceu. Loki cerrava os dentes. Noelle, você realmente pretende me trair aqui? Eu estou fazendo o que você me pediu. Eu juro. Noelle tentou novamente, desejando ainda mais dessa vez. Árvore sagrada, por favor ouça minha voz. O homem na minha frente é seu guardião. Ele é aquele que vai te proteger. Noelle suplicou desesperadamente à árvore sagrada, mas ela se recusou a conceder o pedido a Loki. Em vez disso, o que parecia a voz de uma garota jovem, que apenas Noelle conseguia ouvir, respondeu a ela. Era o broto. Embora suas palavras estivessem mal formuladas e fossem difíceis de decifrar, Noelle teve a impressão de que ele estava rejeitando suas demandas de forma inequívoca. Seus olhos se abriram. O quê? Surpresa, ela deixou as mãos caírem. Sacerdotisa, você poderia se apressar. Belange disse em pânico. Você está talvez com vergonha de fazer isso na frente de uma plateia tão grande. Noelle negou com a cabeça. Ela não estava tentando ser obstinada, mas a árvore sagrada não estava concedendo seu pedido. Não. Eu orei como você me pediu, mas ela me recusou. A sala, que estava completamente silenciosa, explodiu em sussurros. Loki franziu o senho e agarrou Noelle pelo pescoço. Então mais uma vez você escolhe me desafiar. Ela agarrou uma das mãos dele com as suas, mas não conseguiu afastá-lo. Em breve, ele estava sufocando-a. Enquanto um tumulto irrompia, Belange se lançou para tentar parar seu filho, mas o brasão de Loki apareceu, cercando-os em chamas para que ninguém pudesse se aproximar, nem mesmo Belange. Loki, pare. Você não ousa matá-la. Os dedos de Loki se cravaram na pele de Noelle. Noelle não tinha ar suficiente para falar, então tudo o que podia fazer era grunhir. Ele sorriu maniacamente para ela. Se você nunca seria minha, eu deveria ter feito isso antes. Noelle se preparou interiormente, sabendo que poderia morrer, mas então aquela voz de antes chamou por ela novamente, sua pronúncia juvenil como uma criança aprendendo a falar. O guardião virá, disse. Ele virá para te proteger. O guardião. Noelle pensou, cética. Mas eu não escolhi nenhum guardião. Como viria? Era difícil pensar através da dor do aperto esmagador de Loki e as chamas que ele havia produzido queimavam a cauda de seu vestido. De repente,
O teto de vidro se despedaçou quando uma armadura negra irrompeu. Arrogas. A voz de Leon ecoou pela sala de cerimônia. Eu vim para levar minha noiva de volta. Ele parecia realmente animado. Com a entrada de Arrogas, o vento varreu o local, apagando as chamas. A rajada foi forte o suficiente para empurrar Loic para trás e fazer Noelle tombar. Ela virou o pescoço para ver Leon saindo de sua armadura, vestido em um terno branco. Na verdade, ele fica ótimo nele. Noelle percebeu quão confuso era pensar uma coisa dessas naquele momento e, além disso, ficou mortificada por ficar tão feliz em vê-lo. Loic olhou furiosamente para Leon. O que você está fazendo aqui? Ele cuspiu. Não me diga que você veio sequestrar minha noiva. Como você ousa aparecer em um terno branco? Devo fazer seu país lhe dar uma aula sobre etiqueta apropriada. A plateia vaiou Leon, mas ele não pareceu se importar. Ele simplesmente pegou uma pistola, mirou e começou a disparar balas de borracha na multidão. Eles gritaram de terror. Para o choque de todos, ele então disse: sempre é assim, sempre o pecador age como se fosse ele o prejudicado. Essa etiqueta de que você fala, inclui roubar a noiva de outra pessoa e forçá-la a um casamento que ela não quer. É essa a definição de Hauser. É engraçado, você chama o resto de nós de selvagens, mas eu argumentaria que vocês são os verdadeiros homens das cavernas aqui. Talvez queira se olhar no espelho de vez em quando. Ninguém tinha ideia do que ele estava falando. Que besteira você está falando, e como você ousa invadir uma cerimônia importante com sua armadura? Como você entrou aqui? Este templo deveria estar cercado por uma armada. Leon sorriu. Ah, eles. Eles foram realmente um incômodo, na verdade. Tivemos que entrar aqui ontem porque alguém, não vou citar nomes, estava vigiando nossa mansão. Montar esse pequeno truque foi realmente demorado. Loic estalou a língua e se voltou para os soldados que entraram apressados. Matem ele. Leon cometeu um terrível erro ao sair de sua armadura. Ele ficou completamente vulnerável. Noelle gritou: Leon, corra. Isso só deixou Loic furioso. Ele trouxe a mão esquerda perto do peito, fazendo com que a corrente conectada à coleira de Noelle reaparecesse. Com ela, ele a puxou para perto e envolveu um braço ao redor de sua garganta para silenciá-la. Chega! Rosnou Loic. Leon jogou sua pistola dentro do cockpit de Arrogas. Os soldados atiraram nele, mas uma parede invisível bloqueou todas as balas. Leon tirou uma das luvas brancas e estendeu a mão direita em direção a Loic. Pare de se achar tão importante, disse Leon. É hora de você se curvar. Enquanto falava, um enorme círculo mágico apareceu atrás de Leon, ou melhor, atrás de Arrogas. Era o brasão do guardião, e tinha quase 6 metros de altura. Enquanto brilhava com uma luz verde, a plateia ficou sem palavras. Noelle ficou chocada assim como todos os outros. Porque ele tem o brasão do guardião. Eu nem mesmo escolhi alguém ainda. Naquele momento, ela finalmente percebeu o que o broto havia feito. Lois assistia em silêncio enquanto a luz do brasão do guardião de Leon a envolvia. Hugues entrava em pânico ao lado dela, mas ela o ignorava. Porque ele tem o brasão do guardião. Luiz, você sabia disso? Na noite em que sua família havia negociado uma aliança com Leon, Lois havia retornado ao seu lugar na propriedade Drumley em vez de ir para casa, como seu pai havia querido. Tudo havia sido para ajudar a preparar o terreno para o esquema de Leon. Mais importante do que o que a levou até aquele ponto, no entanto, era como Leon estava aparecendo agora. Leon. Ele lembrava muito seu irmão, Leon Sarahut. Pouco antes de sua morte, quando seu noivado com Noelle havia sido finalizado, ele havia exultado sobre se tornar o próximo guardião. Seu pai o havia ouvido com uma expressão preocupada. Lois se lembrou, mas certamente havia ficado feliz por seu filho poder garantir a posição que ele havia perdido. Ela até se lembrava de uma conversa que teve com seu irmãozinho. Sim, tenho certeza. Leon me contou. O garoto tinha dito: irmã mais velha, serei o próximo guardião.
Incrível, não é? Incrível, com certeza, mas eu me pergunto se você realmente será capaz de receber o título ou não. O guardião é suposto ser uma pessoa extraordinária, sabe? Com certeza eu posso. E então, eu serei capaz de proteger todos. Todos. Sim. A árvore sagrada, a sacerdotisa, os nobres e o povo comum, todas as pessoas de Alzer. Você realmente acha que é capaz disso? Você nem consegue me vencer agora, provocou ela. Bem, eu vou ficar bom o suficiente para te vencer em breve. E então, serei capaz de te salvar também, irmã mais velha. Se você diz. Não espero muito, mas teremos que esperar e ver. Vou fazer você engolir essas palavras. Juro que serei aquele que virá te salvar um dia. Lois o abraçou prontamente, encantada com sua declaração. Apenas alguns meses depois, Leon morreu. Ele foi enterrado sob uma lápide fria, e choveu no dia de seu funeral. Naquele dia, vestindo seu vestido de luto preto, Lois ficou em frente à sua sepultura e sussurrou: Você, grande mentiroso. Você prometeu que me salvaria um dia. Como você pretende fazer isso se foi? Seu irmão não viveu o suficiente para se tornar o guardião, muito menos para salvar centenas de pessoas. Ele nem mesmo conseguiu se salvar. No entanto, diante dela agora estava Leon, portando o brasão do guardião. Leon. Apesar de ser um estrangeiro que havia vindo ao país apenas para estudar no exterior, Leon transmitia ordens aos soldados da República como se fossem dele para comandar. Vocês não me ouviram da primeira vez. Bando de vermes desrespeitosos. Vocês estão diante do brasão do guardião. Se ajoelhem. Ele certamente estava longe de ser a imagem de um guardião que havia vindo para conduzi-los à salvação. Os alzerianos diante de mim estavam boquiabertos. Eu tinha aparecido diante deles tão de repente, portando o brasão do guardião, que nenhum deles sabia o que fazer com aquilo. Belange arregalou os olhos para mim. Ele tentou piscar, como se achasse que estava imaginando o brasão atrás de mim, mas, não importava quantas vezes ele fizesse isso, a imagem permanecia lá. Agora então, acho que é hora de vocês, ladrões, devolverem minha noiva para mim. Vocês sabem que o guardião e a sacerdotisa são um par, não sabem? O que significa que vocês tentaram roubar Noelle. Isso é um comportamento bastante bárbaro, não importa como se olhe para isso. De acordo com a ideologia da República, Loic é quem seria o ladrão de noivas aqui, não eu. Embora a verdade seja que sou eu quem está roubando. Vocês são realmente arrogantes, planejando um casamento tão extravagante, continuei. Vocês realmente acharam que Loic seria escolhido como seu guardião? Sejamos sérios. Nunca houve chance disso. Eu estava me divertindo, despedaçando-os completamente. Eles me irritaram tantas vezes que eu estava liberando toda a minha raiva sobre eles. Até vi Lambert na multidão, rangendo os dentes de frustração. Em termos simples, o guardião precisa ser alguém forte o suficiente para proteger a árvore sagrada, certo? Perguntei. Normalmente, isso significa que alguém das 6 grandes casas tem a maior probabilidade de ser escolhido, mas, apesar desse banquete de opções, ele me escolheu em vez disso. Isso não significa basicamente que todos vocês eram tão pouco confiáveis que ele não tinha outras opções? E, vocês sabem, isso também significa que a árvore sagrada reconheceu que sou mais forte do que todas as suas grandes casas nobres. Corte essa bobagem. Que insolência! Porco arrogante! Maldições irromperam da multidão, mas para mim soava mais como o lamento de um bando de perdedores. Afinal, era isso que eles eram. Esses são os fatos, não são? Quer dizer, pensem nisso. Porque a árvore sagrada não escolheu nenhum de vocês como sacerdotisa ou guardião. Eu estava tocando em um tópico sobre o qual a maioria das pessoas era completamente ignorante, e por isso eles ficaram em silêncio e ouviram. Ah, isso é incrível, uma oportunidade perfeita para soltar todo o meu desprezo e irritar todos eles no processo.
Sim, realmente é incrível antagonizar e dar palestras nas pessoas como se eu fosse superior a elas. Eu odeio ser alvo disso, mas droga, é incrível ser aquele que o faz. A árvore sagrada deve escolher alguém que possa protegê-la. Certo? Isso significa que nenhum de vocês estava à altura. Esqueçam o broto. A própria árvore sagrada basicamente os abandonou, não é mesmo? Eu gargalhei, provocando ainda mais a raiva deles. Mas eu acho que vocês não podem realmente ser culpados, não é? Afinal, vocês eram tão fracos que perderam para algum forasteiro como eu. Não é de se admirar que a árvore sagrada tenha os abandonado, ao perceber que vocês são completamente pouco confiáveis. Ops, será que eu toquei num nervo? Vocês estão todos tão vermelhos no rosto. Nesse caso, vou martelar mais fundo. Parem de reclamar comigo por estar certo. Eu vim aqui apenas para recuperar Noelle. Estou tentando fazer isso pacificamente. Ver todos vocês jogando uma birra foi um verdadeiro choque. O traidor, Fernande, fechou o rosto enquanto me encarava. Pedimos desculpas pela recepção morna. Não exatamente esperávamos por essa reviravolta. Se possível, agradeceríamos se você dissesse para falar conosco. Sim, claro, não costumo confiar em traidores. Não há nada para conversar. Entreguem a sacerdotisa, simples assim. É meu dever protegê-la e o broto. E se vocês bandidos não obedecerem, Sapi ficará bem irritado com isso. Fernande abriu a boca, provavelmente para discutir comigo, mas Loic perdeu a paciência e o interrompeu antes que ele pudesse falar. Você não fez nada além de falar besteiras o tempo todo. Fui eu quem se apaixonou por Noelle primeiro. Ela é minha. Você realmente acha que eu a entregaria para qualquer pessoa? Se isso significa perdê-la para outra pessoa, eu preferiria. Ele alcançou a espada pendurada ao seu lado, que deveria ser meramente decorativa. Gritos ecoaram na multidão. Luxon. Eu gritei. Sem problemas aqui. Quando quiser, mestre. Minha katana voou para fora da cabine e eu a agarrei, puxando-a da bainha antes de saltar para baixo. Havia entre 5 e 6 metros entre mim e o chão, o que era honestamente bastante aterrorizante, mas engoli meu medo. Cavaleiros e soldados avançaram para me impedir, mas eu girei minha espada, golpeando-os com a lâmina cega. Muitos deles dependiam demais de seus brasões e não tinham habilidades de luta para me enfrentar de qualquer maneira. Esses caras são uns fracotes. Nesse nível, eles são todos fracassos pelos padrões do reino. Os homens no reino são obrigados a se aprimorar para sustentar suas mulheres, disse Luxon. Isso significa entrar em masmorras e arriscar suas vidas lutando contra monstros para ganhar dinheiro. Sua força é o resultado de um esforço meticuloso para agradar suas colegas do sexo feminino. Pare. Você vai me fazer chorar. Mas ele estava certo, os garotos em casa não tinham escolha a não ser se tornarem fortes. Fortes o suficiente para sair de uma masmorra infestada de monstros com tesouros que pudessem vender por moedas. A força que esse treinamento me proporcionou estava se mostrando de grande benefício. Eu derrotei facilmente aqueles que estavam em meu caminho, até que só restou Loic. Ele estendeu a mão direita na minha direção. O brasão flutuando no ar atrás dele brilhou, e chamas se reuniram, formando uma bola de fogo. Você realmente acha que pode me vencer sem sua armadura? Loic exclamou. Não se esqueça, eu também tenho um brasão. Mas vou ser legal e não usá-lo contra você desta vez. Conforme a bola de fogo voava em minha direção, eu levantei minha espada e a cortei ao meio. As chamas explodiram no impacto, mas eu fiquei ileso. Loic ficou boquiaberto. Eu girei minha lâmina e me agachei antes de me lançar, cortando seu braço direito. Para Loic, deve ter parecido que eu ataquei num piscar de olhos. Com seu braço direito perdido, o brasão atrás dele desapareceu subitamente, já que ele não podia mais se conectar ao poder da árvore sagrada. Eu dei um chute rápido em seu estômago e o derrubei. Em seguida,
Pisei em seu braço esquerdo e empalei minha espada nele. Loic gritou. Meu braço! Meu braço! Pare de choramingar. É culpa sua que eu tive que fazer isso, eu disse, arrancando a pulseira de seu pulso ferido. Todos os outros assistiram em silêncio horrorizado, incapazes de se mover. Loic havia tentado matar a sacerdotisa, e agora eu, um estrangeiro, carregava o brasão do guardião. Provavelmente não tinham ideia de como processar ou lidar com a situação. Bem, alguém vai tomar uma atitude em breve. Eu prendi a pulseira ensanguentada no meu pulso esquerdo e estendi a mão para Noelle, que se levantara e estava sentada no chão nas proximidades. Vamos, eu disse. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Noelle. Ela balançou a cabeça. Pare. Por que você está fazendo isso? Eu tentei esquecer você, e então você faz isso. Você é um completo idiota. Você tem ideia de quanto? Entendi como ela se sentia, mas não tínhamos tempo. Eu a segurei, mesmo enquanto ela lutava, mas quando me virei para sair, percebi que estava cercado. Várias pessoas correram até Loic para realizar magia de cura e já estavam reconectando o membro que eu havia conseguido cortar. Oh! Você planeja se opor ao homem que carrega o brasão do guardião? Perguntei a Fernande, que bloqueou meu caminho. Ele estava com uma arma na mão e seu brasão estava brilhando, sinalizando que ele estava prestes a usar seus poderes contra mim. Você pode ser o guardião, ele concordou, mas não podemos permitir que você leve a sacerdotisa. Parecia que os outros cavaleiros e soldados concordavam, pois me cercaram com suas armas e brasões prontos. Sua ânsia por batalha é louvável, mas parece que você está esquecendo algo, disse eu, olhando para Arrogas. Fernande gritou, você não é o único com uma armadura. Como se fosse combinado, várias armaduras avançaram para o prédio, indo direto para Arrogans desocupado. Aqueles no chão mantiveram seus olhos fixos em mim, aparentemente pensando que não tinham motivos para temer minha armadura sem mim dentro dela. Estavam terrivelmente enganados. Você realmente acha que isso será o suficiente para deter Arrogas? Enquanto as outras armaduras tentavam restringir os braços de Arrogas, ele agarrou as cabeças delas e as esmagou. A mandíbula de Fernande caiu. Ela pode se mover sem um piloto. Não, alguém mais deve ter estado dentro dela desde o início. Na verdade, ele havia acertado da primeira vez, mas não tinha obrigação de informá-lo sobre isso, então mantive a verdade para mim mesmo. Tudo bem, afastem-se, disse eu. Deem espaço para o guardião. E Noelle, pare de se debater, por favor. Me solte. Me solte, eu digo. Ela estava soluçando e se debatendo, o que tornava um pesadelo tentar carregá-la. Protejam a sacerdotisa, bradou Fernande. Senhor Leon, ela claramente não quer ir com você. Não podemos permitir que você saia. O senhor. Albergue deu um passo à frente, com a senhorita Lois ao seu lado. Baixem suas armas, ele bradou. Então, ele se virou e lançou um olhar furioso ao seu rival, que em algum momento havia caído no chão. Belange, espero que você se explique mais tarde. E que fique claro que não tolerarei qualquer falta de respeito com o guardião. Como Albergue era o presidente da Assembleia, os soldados e cavaleiros obedecerão. Fernande se virou rapidamente para encarar Albergue. Presidente, você realmente pretende deixá-lo ir? Se acalme. Que homem em sã consciência empunha uma arma em uma negociação pacífica? Você deveria saber, Fernande, que eu já estou ciente do seu envolvimento nessa confusão. Fernande abaixou o olhar e soltou sua espada. Belange, ainda sentado no chão, segurou a cabeça. Seu idiota de um filho. Falando em filhos idiotas, onde estava Loic afinal? Todos lançaram seus olhares para onde ele estava sangrando antes, e os médicos parados ali desconcertadamente desviaram o olhar. O que aconteceu com Loic? Exigiu o senhor Albergue. Bem,
Assim que reanexamos o braço dele, ele nos sacudiu e saiu. Uma explosão sacudiu repentinamente o templo, fazendo todo o prédio tremer. A senhorita Lois me lançou o olhar. Não há necessidade de fazer isso. Já acabou, ela disse. Ei, peraí. Por que todo mundo sempre coloca a culpa em mim por cada coisinha? Claro, eu coloquei alguns explosivos, mas nem sequer toquei no botão vermelho grande hoje. Não fui eu. Não apertei aquele grande botão vermelho hoje. Os presentes me encararam, horrorizados por eu ter feito algo assim. Mas então eles rapidamente trocaram olhares, confusos sobre o que poderia estar causando as explosões se não fosse o intruso descarado. Belange se levantou do chão, em pânico. Meu filho estúpido. Será que ele realmente pretende nos envergonhar ainda mais do que já fez? Uma armadura havia explodido as paredes do templo, escapando para o lado de fora. Era um modelo especialmente feito, pertencente à casa Barielli. Todas as armas desse tipo na República eram alimentadas pela energia retirada da árvore sagrada. Isso exigia que o piloto tivesse um brasão, e aumentava as capacidades da armadura, tornando-a muito mais poderosa do que qualquer armadura comum. Essa era a razão pela qual a República ainda não havia sido derrotada em batalhas defensivas. Entre todas as armaduras que a casa Barielli possuía, essa em particular só podia ser operada por alguém de uma das 6 grandes casas. Normalmente, essa máquina era usada por um oficial comandante ou algum outro oficial de alta patente, pois fora especificamente projetada para acomodar um piloto com um dos brasões mais poderosos e aproveitar a enorme energia que essa pessoa podia canalizar da árvore sagrada. Era grande para uma armadura, com um design elegante e revestimento blindado de cor carmesim. Como era feito para se destacar no campo de batalha, apêndices que lembravam asas se estendiam de suas costas. E embora muito ênfase tivesse sido colocada em sua aparência, suas capacidades de desempenho não eram menos impressionantes. Loic estava sentado na cabine, com bandagens ensanguentadas envolvendo ambos os braços, e segurava os manches de controle. Seus olhos brilhavam de vermelho. Árvore sagrada. Dê-me seu poder, para que eu possa cobrir a terra em chamas. Eu darei tudo de mim. Você pode ter tudo de mim. A raiva o consumira, afogando qualquer senso que ele pudesse ter tido. Tudo que ele queria agora era destruir tudo. Seu brasão se manifestou atrás dele enquanto ele avançava pelo ar. Ele acelerou com tanta força que a armadura rangia ao seu redor. Finalmente, ele sacou sua espada. Estava coberta de chamas, e ao ele golpear o ar, o fogo formava um feixe crescente que voou em direção ao templo, cortando suas paredes com força explosiva. Queime. Eu queimarei tudo. Incluindo Noelle e o homem com quem ela está. Todos que não me reconhecerem se tornarão cinzas. Mais poder da árvore sagrada fluía por ele do que nunca. Seu braço, que Leon acabara de cortar, ainda doía intensamente. A cada pulsar de dor, seu ódio aumentava. Sai daí, Leon. Eu vou te massacrar na frente dela e fazer com que ela se arrependa de não ter me escolhido. As pessoas saíam correndo do templo, tentando escapar. As naves aéreas e as armaduras ao redor notaram a confusão e se aproximaram. Uma delas ostentava a bandeira da casa Druille, e mergulhou para pegar o Guiz antes de se dirigir para cima de Loic. Loic, pare com isso. Hugues gritou. Não destrua o templo. Meu irmão disse que estamos abandonando o plano. Os lábios de Loic se curvaram em um sorriso enlouquecido. Um puxa-saco como ele não tem o direito de me dar ordens. Ele estendeu a mão esquerda, disparando chamas que consumiram a nave aérea em que Hugues estava. Conforme ela caía, armaduras voaram em direção a Loic. Não, Lord Hugues. Lord Loic, o que você está pensando? Pare imediatamente, por favor. Loic simplesmente mexeu o pulso, cortando-as facilmente. Elas explodiram logo em seguida. Abandonar o plano? O plano não importa mais. Tudo que eu sempre quis foi a Noelle.
Loic gritou enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto, seus olhos vermelhos brilhavam. Então o homem que ele odiava tanto surgiu voando do templo em ruínas. Tisque, Tisque. Você realmente está fazendo uma bagunça. Eu esperava resolver isso de forma mais pacífica, disse Leon. O brasão atrás de Loic brilhou ainda mais forte enquanto ele chorava. Então você finalmente veio, Cavaleiro Escória. Loic investiu contra Arrogance com sua espada levantada, mas Arrogance facilmente se esquivou dele. Ao mesmo tempo, ele alcançou um machado de batalha em suas costas e o girou, cortando as placas de ombro da armadura de Loic. Isso é brincadeira de criança, disse Leon, zombando. Mesmo com a mente de Loic fervendo de raiva, ele tentou estudar os movimentos de Leon. Maldito selvagem ou fortiano. Parece que você é habilidoso ao pilotar, mas sua escolha de evitar um verdadeiro teste de poder entre nós revela que está evitando. Meu armadura supera a sua. Posso vencer essa batalha apenas pela superioridade das suas capacidades. Ele estava certo, a armadura vermelha dominava a Arrogance. Esta última parecia construída para a força, mas não se comparava ao traje de Loic. Você parece confiante no desempenho da sua armadura, mas este traje foi especialmente feito pela Casa Bariele. Ele se alimenta da energia da árvore sagrada, o que significa que não preciso me preocupar em ficar sem mana. Mas esse não é o caso da sua, não é? Mesmo supondo que você pudesse obter energia do broto, ele não chega aos pés da árvore. O vencedor desse confronto era certo. Entre a bênção da árvore sagrada e a armadura mais capaz de Loic, ele tinha certeza disso. Ele estava confiante de que essa lacuna enorme não poderia ser superada apenas com habilidade. Ele brandiu sua arma no ar e atacou. Os soldados e cavaleiros no chão, assim como os navios aéreos e armaduras próximas, só podiam assistir enquanto a batalha se desenrolava. Sem dúvida, eles esperavam a derrota de Leon. Enquanto Loic abaixava sua espada, Arrogance levantou o machado de batalha para encontrá-la. As chamas desapareceram da lâmina de Loic, que começou a brilhar em vermelho. Conforme Loic aumentava a pressão do seu ataque, o calor da sua arma começou a derreter o machado de Leon. Vou te cortar ao meio. Rosnou Loic. Uma voz, que não era de Leon, interrompeu repentinamente. Mestre, por quanto tempo você pretende continuar brincando com isso? Ah, vamos lá. Meu oponente parece realmente envolvido nisso, então estou, como você chamaria? Atuando. A voz de Leon não tinha indícios de pânico, mas Loic tinha certeza de que ele estava blefando. Chega de bravatas. A voz de Leon de repente diminuiu várias oitavas. Ok, moleque. É hora de eu te mostrar como as coisas realmente funcionam. É assim que você coloca seu oponente no lugar dele. Loic pretendia vencer Arrogance confiando nas capacidades, supostamente superiores, da sua armadura. Isso irritou Luxon. Eu não aguento mais os seus jogos, mestre. Ah, não diga isso. A plateia está animada nos assistindo. Luxon interceptou as vozes da audiência lá embaixo e as reproduziu para mim. Isso aí. Acabe com esse monte de sucata do reino. Tem certeza de que não devemos intervir? O presidente disse para impedirmos o Lord Loic. Vamos apenas dizer que não conseguimos nos aproximar o suficiente para fazer algo e que tivemos que nos adaptar à situação. Nossa, vocês todos estão além da salvação. Bem, eles eram todos da milícia da Casa Bariele e da Casa Drumile. Seria bobagem esperar que qualquer um deles quisesse me salvar. A espada de Loic estava brilhando em vermelho, quente o suficiente para cortar metal como manteiga. Mestre, Luxon disse novamente, desgostoso por eu ainda estar fingindo estar em desvantagem. Sem dúvida, ele estava irritado por ver Arrogance perdendo. Você não conhece o significado da paciência, não é? A parte divertida ainda nem começou. A armadura gigantesca conseguiu empurrar Arrogance para trás, mas,
Enquanto nossas armas permaneciam enganchadas, comecei a aumentar a potência do meu motor. Aos poucos, era Loki que estava sendo forçado para trás. A energia dessa armadura estúpida está diminuindo. Ele ofegou. Maldição, seu monte de sucata. Não culpe a máquina. É um traje fino. O problema é você. Chamas azuis dispararam do bocal do motor de Arrogans enquanto eu empurrava a armadura vermelha para trás. Uma espada saltou do compartimento nas costas de Arrogans, que agarrei com minha mão esquerda antes de balançá-la contra a lâmina de Loki. O quê? Ele ofegou quando sua espada se partiu. A lâmina quebrada caiu pelo ar e perfurou o chão abaixo, com fumaça branca subindo dela. Sua velocidade de reação é lenta, eu disse. Como eu disse, não é a máquina. É o piloto. Desferi um chute, fazendo seu traje girar para trás. Ele não tinha habilidade para manobrá-lo corretamente, então sua postura estava errada. Lancei meu machado de batalha contra ele, cronometrando para que, assim que ele tentasse se orientar, ele cortasse o braço esquerdo dele. Os espectadores abaixo soltaram suspiros de horror, mas para mim, era como se estivessem aplaudindo. Que desperdício! Um equipamento tão capaz, mas é tudo que ele pôde fazer nas mãos erradas. Aquele velho idiota do Cavaleiro Negro era muito mais intimidador do que você. Se ele estivesse pilotando essa coisa, eu estaria em apuros de verdade. A mera lembrança dele enviou um arrepio pela minha espinha. Eu havia sido descuidado e apanhei por isso. Nunca mais queria passar por aquilo, mas por necessidade, eu estava segurando meus golpes nessa luta. Caramba, ainda bem que você é meu oponente. Você pode ter a bênção da árvore sagrada, mas é basicamente um peixe pequeno. E aí, se você é algum indicativo, essa bênção toda não significa muita coisa, né? Eu ri, deixando a multidão ainda mais irritada, o que eu só sabia por causa do áudio de Luxon. Alguém, por favor, deixe-me atirar nele. Seu bastardo, como ele se atreve a zombar do nosso melhor? Solicito permissão para atacar esse verme. Então dizer que alguém é um desperdício inútil fora de seu brasão realmente mexe com as pessoas daqui. Vou ter certeza de me lembrar disso. A armadura vermelha se levantou. Vamos lá, mostre-me o que você tem, eu disse, provocando Loki. Ou é só isso? Cadê o poder daquela árvore sagrada do qual você está tão orgulhoso? Venha, estou ansioso para lutar contra você. Mostre tudo o que tem e venha para cima de mim. Depois eu vou te esmagar. Essa era a maneira correta de colocar alguém em seu lugar, usar apenas o desempenho superior da sua própria máquina para esmagá-los completamente, mesmo quando eles tentam enfrentá-lo com tudo que tem. O brasão flutuante atrás da armadura vermelha aumentou ainda mais de tamanho, e chamas jorraram dele. Ele reuniu as chamas em uma enorme bola de fogo e a lançou em minha direção, mas eu desviei facilmente. Apesar de ser enorme e receber uma quantidade imensa de energia de Loki, a bola de fogo não tinha velocidade, e não havia poder por trás dela. O tamanho era tudo que tinha a seu favor, especialmente porque Loki não tinha o controle necessário para fazê-la valer. Francamente, ela me atingiu com a mesma força de um chuveiro. As chamas em si poderiam ser devastadoras, mas dada a obstrução no bocal, elas simplesmente não saíam corretamente. Realmente, que patético. Sério, isso é tudo que você tem. Chamá-lo de decepção seria um eufemismo. Você não tem nenhuma arma secreta ou algo assim? Acho que as aparências podem enganar. Espera, não me diga que você está sem energia. Eu ri. Loki acelerou em minha direção, mas eu guardei minha arma e o detive com uma mão. Embora tenha colidido com força contra mim, ele não me empurrou nem 1 milímetro. Na verdade, interromper seu impulso colocou tanta pressão em sua armadura que partes dela se quebraram, sua forma se deformando, sem dúvida abalando Loki na cabine. Eu o chutei para longe e peguei um rifle. Vou mirar na sua perna direita, disse a ele enquanto apontava. Bloqueie meu tiro ou saia do caminho,
mas faça alguma coisa. KHH. Ele sibilou, afastando-se enquanto manifestava seu emblema à sua frente, pretendendo usá-lo como escudo. Já terminei de analisar esse padrão de escudo, disse Luxon. Apertei o gatilho e a bala perseguiu Loic mesmo enquanto ele tentava evitá-la, perfurando e destruindo sua perna direita. Naturalmente, isso significava que ela havia atravessado seu escudo também. E isso não é possível. Atravessou a bênção da árvore sagrada. Não se iluda. Você realmente acha que outros países ficaram complacentes? Claro que temos desenvolvido maneiras de contornar seus truques. Caso em questão, acabei de passar por essa mágica de bênção da qual você tanto se orgulha. Ok, tudo isso foi uma mentira, mas funcionou para deixar a República em alerta. Tudo bem. Agora é o seu braço direito. Loic não parecia acreditar em mim. Ele usou o poder de seu emblema para criar outro escudo, desta vez com 3 camadas. Você está perdendo tempo, disse Luxon. Ele estava absolutamente certo. Apertei o gatilho novamente, explodindo o braço direito de Loic. Vamos manter o ritmo. Agora será a sua perna esquerda. Lá embaixo, todos que assistiam estavam chocados. Eu estava provando que sua arma final era frágil como papel e que eu poderia facilmente despedaçá-la. Sério? Você não passa de um alvo fácil neste momento. Ouvi dizer que as armaduras da República eram superpoderosas, mas acho que vocês não estão à altura do IP. Se é tudo que vocês têm, poderíamos invadir amanhã. Talvez eu deva recomendar isso ao Seu Majestade. Se não nos apressarmos, vocês podem ser conquistados por algum outro país primeiro. Alzer está pronto para ser dominado, afinal. Continuei disparando contra a armadura de Loic enquanto falava, fazendo a milícia lá embaixo tremer de medo. Depois de arrancar as pernas e os braços de Loic, finalmente me aproximei dele, segurando a armadura pela cabeça. Pressionei o cano do meu rifle contra a cabine dele. Você realmente é insignificante. Não consigo expressar o quão decepcionante é que isso seja tudo que a bênção da árvore sagrada pôde fazer. De droga! Loic exclamou frustrado. Sou eu quem está realmente frustrado aqui. Se você tivesse estado em seu juízo perfeito e se aproximado de Noelle como um ser humano sensato, eu não teria tido todo esse trabalho. Ela nunca teria se apaixonado por mim em primeiro lugar. Sentir um pouco de ciúme é uma coisa, mas você passou de todos os limites. Talvez seja por isso que Noelle te odeia, porque você é tão fraco, eu disse. E apesar de sua fraqueza, você tentou se exibir e envolveu todos os outros na sua bagunça. Você é o verdadeiro canalha. Eu entendo completamente por que Noelle te detesta. O que você sabe sobre mim? O que você... Eu adoro Noelle. Eu a amo. Bem, azar o seu. Ela definitivamente não te adora, muito menos te ama. Na verdade, ela sente nojo visceral por você. Dado o estado em que Loic parecia estar, duvidei que minhas palavras tenham sido sequer registradas. Apenas imaginar que a garota que eu amava me dizendo que sentia nojo de mim em qualquer capacidade me dava vontade de chorar. Se Ange ou Olivia dissessem algo assim para mim, não tenho certeza se me recuperaria. Loic parecia estar na mesma situação. Nunca teria sido assim, se você não tivesse aparecido. Ele gritou. Sim, teria sido. Noelle não teria te escolhido de qualquer forma. Eu vou te matar. Mesmo com a arma pressionada contra a cabine de Loic, ele ainda lutava, nem sequer considerando a ideia de implorar por sua vida. Ele realmente era um incômodo. Seu espírito não parecia quebrar de forma alguma. Se algo, era nosso público que parecia prestes a perder o ânimo, ao perceberem que nem mesmo sua tecnologia mais avançada poderia vencer a Rogas. De fato, ver como eu tinha vencido facilmente sem nem mesmo me esforçar fez com que eles percebessem sua vulnerabilidade. Senhor, a armadura de Loic está começando a se deteriorar. Ela absorveu energia demais e está prestes a explodir. Por favor,
Afaste-se dele. O quê? Ei, espere, não podemos tirar Loki de lá primeiro. Ele pode já ter percebido o que está acontecendo, mas não parece ter qualquer intenção de fugir. Merda. Guardei meu rifle antes de abrir a escotilha da cabine da armadura de Loki. Vi ele me encarando lá de dentro, sua sanidade completamente perdida. Saia daí, seu idiota. Eu gritei. Ele gargalhou. Ah, não, você vai comigo. Vamos ambos queimar em chamas. Não vai sobrar nenhum pedaço seu para encontrar. Raízes começaram a crescer a partir de seu emblema, prendendo arrugas. O quê? Isso é o que você ganha por brincar, Luxon resmungou enquanto assumia o controle, me bloqueando. A arrogância se libertou das raízes que o envolviam. Em seguida, ele enfiou uma mão na armadura vermelha, pegando Loki e o arrancando da cabine. Fumaça saiu da outra armadura. Logo depois, Arrogance a chutou para longe e ela explodiu. Arrogance protegeu Loki da explosão com as mãos, se afastando o máximo possível. Luxon parou. Aquela explosão teve mais poder do que eu esperava. Foi por pouco. O emblema dele gerou mais energia do que eu pensava ser possível. Isso me preocupa. Bem, tanto faz. Acabou agora. Quando finalmente descemos lentamente para o chão, Loki havia perdido a consciência. Quando Loki acordou, percebeu que estava cercado por soldados. Onde estou? Ele estava recebendo tratamento para seus ferimentos, mas os médicos balançaram a cabeça depois de examinarem sua mão direita. Senhor Belange, receio dizer que o jovem mestre perdeu o seu brasão, disse um dos médicos. Belange olhou friamente para seu filho, mas depois de um momento, desviou o olhar. Então ele está desprotegido agora? Bem, ele não seria mais útil para mim de qualquer maneira. Vou fazer os preparativos para dizer da-lo oficialmente. Embora o problema maior agora seja limpar essa bagunça. Ele encarou Arrugas, rangendo os dentes. Já era ruim o suficiente que a tecnologia dos dirigíveis da República tivesse perdido para a do Reino, mas agora suas armaduras também haviam se mostrado inferiores. Não, talvez o que realmente o frustrava era que as 6 grandes casas tivessem perdido a final. Loki levantou o tronco enquanto os médicos continuavam a tratá-lo. Leon se aproximou com Noelle ao lado. Os outros jovens lordes do reino os escoltavam, agindo como guarda-costas. Quando Noelle se aproximou de Loki e se ajoelhou, ela olhou diretamente nos olhos dele. Loki olhou de volta para ela, sorrindo de forma autodepreciativa. Veio rir de mim? Tenho certeza de que há muita diversão em ver como perdi miseravelmente. Nem mesmo tenho mais a bênção da árvore sagrada. Mas marquem minhas palavras, não vou desistir. Noelle, você ainda pertence a... Ela o deu um tapa no rosto. Loki virou a cabeça de volta para encará-la, mas quase instantaneamente ficou boquiaberto. Por que está chorando? Lágrimas escorriam por suas bochechas. Noelle virou o rosto, mas sua voz ecoou alto o suficiente para todos ouvirem. Só para que você saiba. Eu não te odeio porque você é fraco. Em algum momento, Loki, você começou a me tratar como um objeto. Não importa o que eu fizesse, você me dizia que não combinava comigo e que compraria algo mais caro para mim. Isso aconteceu mesmo antes de ela começar a odiá-lo abertamente. Em algum momento, os dois se davam bem, e tinham saído juntos em algo parecido com um encontro. Loki queria que ela se tornasse uma mulher digna de alguém de sua posição, então implicava com cada pequena coisa que ela fazia. Do ponto de vista dele, aquilo era apenas conselho. Eu só fiz isso pelo seu bem. Não era isso que eu queria. Eu queria algo mais normal. Eu queria aproveitar o tempo juntos, sair para comer, fazer compras. Eu queria me divertir. E, apesar disso, você rejeitou tudo em mim. Loki pausou, tentando lembrar das conversas anteriores. Uma vez, Noelle disse que queria andar de barco, e ele descartou a ideia,
dizendo que prepararia um dirigível para ela em vez disso. Quando saíram para comer juntos, Noelle queria escolher um restaurante mais barato, mas Loic recusou, levando-os a um restaurante de luxo. Um incidente semelhante ocorreu enquanto faziam compras. Noelle escolheu um acessório que queria, mas Loic disse que era barato demais e selecionou pessoalmente algo que combinava mais com seu estilo para dar a ela. Nós não combinamos, disse Noelle. Eu entendi isso desde o começo, e não tinha a intenção de namorar você seriamente. Mas você continuava tentando me controlar. Você até mesmo colocou uma coleira em mim, uma que não poderei tirar pelo resto da minha vida. O objeto amaldiçoado ainda estava em volta do pescoço dela, embora Leon segurasse agora a pulseira a ele anexada. Os olhos de Noelle se encheram de tristeza. Loic, você realmente já me olhou de verdade? Você nunca aceitou quem eu sou. Eu odiava isso, e é por isso que comecei a te odiar. Loic não conseguiu contestar nada do que ela disse. Albergue e Louise se aproximaram, acompanhados por Emily e Lélia. Loic, você sabe pelo menos que tipos de coisas eu gosto? Perguntou Noelle. Ele abaixou o olhar. Mesmo ele ficou chocado ao perceber a verdade. Não. Ele não sabia absolutamente nada sobre o que Noelle realmente queria.